Nós somos da Igreja Batista Livre de Jaboticabal e temos mais uma história para vocês. Vamos lá? Vamos! Oi, crianças, tudo bem com vocês? Oi, tia Ana, eu tô bem. Oi, tia Ana, eu também tô bem. E você? Eu estou muito bem. O que vocês fizeram de bom esses dias? Conte pra mim. O de sempre, tia Ana. Estudamos, brincamos. E eu dormi um dia na casa do Samuca. É mesmo. Nós brincamos o dia todinho e a Cacau até dormiu lá. Verdade? E foi gostoso? Foi bem divertido. A mãe do Samuca fez pipoca e a gente assistiu um filme bem legal. Mas na hora de dormir, a Cacau quase chorou. Ué, por que, Cacau? Eu fiquei com medo. Medo do quê? Tia Ana, primeiro esse Samuca queria me contar história de terror. E eu tenho muito medo. Era só umas historinhas de fantasma, Cacau. Você é muito medrosa. Eu sou mesmo. E depois, tia Ana, eu fiquei com medo do escuro. Falei que ela era medrosa. Samuca, medo do escuro, Cacau? Tia Ana, no escuro a gente não enxerga nada. É claro que não, né? Deixa eu terminar de falar, Samuca. Bom, voltando. E como a gente não enxerga nada, eu tenho medo de ter alguma coisa estranha lá, no escuro. E eu disse pra ela que o escuro é igual, claro, mas com a luz apagada, ué. É isso mesmo. Mas e aí, Cacau? Aí, a mãe do Samuca acendeu uma lâmpadazinha e o medo passou. Ai, que bom. Mas não parou por aí não, hein? Aí, tia Ana, me deu saudade da mamãe e do papai e eu quase chorei mesmo. Mas aí eu conversei com a Cacau e ela ficou mais calma. Aí a gente dormiu. Mas quanto medo, hein, Cacau? Tia Ana, mas é normal sentir um pouquinho de medo, não é? Um pouquinho sim, né? Mas você tem muito medo. É normal sentir medo, sim, Cacau. Até nós adultos temos medo. Verdade, tia Ana. De escuro, você tem medo de escuro? É verdade, Samuca. O medo é uma coisa natural. Vem cá, do que você tem medo, Samuca? Eu tenho medo de monstros. Aqueles que aparecem nos filmes, que tem dentes grandes, olhos esbugalhados. Ai, meu Deus. De monstro? Mas monstro não existe, Samuca. Então, voltando a falar sobre os adultos, nós temos medo de várias coisas. Sabe de uma coisa, gente? Até Jesus sentiu medo. Como assim? Sim, Jesus passou por algumas situações que sentiu medo. E na Bíblia também conta várias histórias de pessoas que sentiram medo. Sabia? Eu vou contar uma história para vocês a respeito disso. Oba, eu quero ouvir. Então vamos lá. Jesus, ao longo da sua vida, nos ensinou muitas coisas. Fez muitos milagres e muitas pessoas começaram a segui-lo por onde quer que ele fosse. Em todo lugar que Jesus ia, uma multidão ia atrás dele. As pessoas queriam ficar pertinho dele, não é? Isso mesmo, queriam sim. Todo mundo queria conversar com ele e ver todas as maravilhas que Jesus fazia e ensinava. Mas às vezes Jesus se sentia cansado e ele ia com seus discípulos para lugares mais tranquilos. Os discípulos eram pessoas que seguiam Jesus, não era, tia Ana? Isso, Cacau, muito bem. Os discípulos iam com Jesus em todos os lugares. Estavam sempre com ele. Eram como melhores amigos de Jesus, sabe? E aí, olha aqui. Certa vez, Jesus entrou no barco com os seus discípulos e navegaram para Galileia. Jesus queria ficar um tempo longe de toda aquela multidão. E ele também queria orar, falar com Deus, seu Pai. Os discípulos ficaram ali no barco esperando Jesus e decidiram ir um pouquinho mais longe no mar. Alguns discípulos eram pescadores
Eles estavam acostumados com o mar, gostavam de ficar lá. Ah, eu também gosto de pescar, viu, tia Ana? E eu também gosto do mar. Ah, eu também gosto. Mas quando o barco dos discípulos estava bem longe da praia, uma tempestade se formou. O mar começou a ficar muito agitado. Grandes ondas batiam no barco, um vento muito forte soprava. O barco podia virar a qualquer momento. Eles devem ter ficado com muito medo. Mesmo de longe, Jesus conseguiu perceber que os discípulos tinham dificuldade em remar, porque o vento era contrário, ou seja, batia de frente no barco. Então, Jesus terminou a oração e foi se encontrar com eles. E mesmo eles sendo pescadores há muito tempo, eles estavam com muito medo, gente. Nossa, devia estar escuro lá. Uma tempestade. Eu tenho medo de tempestade também. E o que aconteceu? De repente, os discípulos olharam para o mar e viram alguém caminhando sobre as águas. Como assim? Era um fantasma? Imagina! Eles ficaram realmente espantados. Mas quem caminhava sobre as águas era Jesus. Eles imaginavam como é possível uma pessoa andar sobre as águas de um mar violento e ainda em uma tempestade. Uau! Jesus é mesmo incrível! Jesus era capaz de tudo, mas tudo que ele fez era para mostrar que ele tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Quando os discípulos viram Jesus caminhando sobre as águas, ficaram admirados. Um dos discípulos, chamado Pedro, até pediu para Jesus para poder andar sobre as águas também. Com toda aquela tempestade, ele queria andar sobre as águas com Jesus? E será que Pedro ia conseguir? Bem, Jesus disse, vem, e Pedro saiu do barco e foi andando até Jesus sobre as águas. Coragem! Ele teve muita coragem, mas como estava ventando e chovendo muito, Pedro começou a olhar em volta. Quando viu as ondas e a tempestade, ficou com muito medo. E sabe o que aconteceu? O quê? Ele começou a afundar. Jesus ajudou ele, tia Ana? Claro que sim, Samuca. Jesus o pegou pela mão e o ajudou a voltar para o barco. Mas sabe, Pedro só afundou porque parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o que estava em volta. Mas isso, crianças, acontece o tempo todo. Nós olhamos alguma coisa ou acontece algo perto da gente. Às vezes vemos uma notícia na televisão ou ficamos doentes. Até mesmo no escuro. É normal sentir medo. Vocês acham que Pedro confiava em Jesus? Eu acho que sim. Eu tenho certeza que ele confiava em Jesus. Isso mesmo. Pedro confiava muito em Jesus. Mesmo assim, ele ficou com medo. Mesmo confiando em Deus, algumas vezes ficamos com medo. Mas essas situações que sentimos medo, devemos lembrar que Deus pode nos ajudar em todos os momentos. Quando Pedro começou a afundar, ele pediu ajuda para Jesus, que logo deu a mão e segurou Pedro para não afundar. Que legal, tia Ana. Nós precisamos confiar em Jesus, igual Pedro. E sabe o mais interessante? Jesus não fez a tempestade parar. Ele simplesmente estendeu as mãos para Pedro. Então, nos momentos de dificuldade, quando estamos com medo, não significa que se orarmos o problema vai acabar, mas significa que podemos pedir ajuda para Deus e Ele vai nos mostrar como superar os problemas. É muito bom saber disso, tia Ana. Podemos confiar sempre em Deus
Eu até lembrei das historinhas de Davi, quando ele enfrentou o gigantão, ou de Noé, quando ele teve medo do dilúvio. Isso Tem mesmo. muitas histórias que mostram o quanto Deus se importa com a gente e cuida de nós. Uhum. Deus uma vez disse lá no livro de Isaías, no capítulo 41, não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Então, vamos sempre confiar em Deus, mesmo quando estivermos com medo, e ter certeza que Ele sempre nos ajudará. O vento soprava, as ondas subiam, uau, uau, uau. Os discípulos tremiam, ui, ui, ui. Achavam que vinha um fantasma, ai, ai, ai. Mas era Jesus, ó, 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 andando sobre as águas, uai, uai, uai. Pedro também quis andar, ei, ei, ei. Caminhou sobre o mar, bravo, bravo, bravo. Mas Pedro teve medo, começou a afundar, socorro. Mas Jesus segurou, e pro barco o levou, viva, viva, viva. Opa, oba, ah, se estou com Cristo, para de ai, ai. Opa, oba, ah, não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Opa, oba, ah, se estou com Cristo, para de ai, ai. Opa, oba, ah, não vivo mais com medo, aprendi a confiar. O vento soprava, as ondas subiam, uau, uau, uau. Os discípulos tremiam, ui, ui, ui. Achavam que vinha um fantasma, ai, ai, ai. Mas era Jesus, ó, 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 andando sobre as águas, uai, uai, uai. Pedro também quis andar, eita, eita, eita. Caminhou sobre o mar, bravo, bravo, bravo. Mas Pedro teve medo, começou a afundar, socorro. Mas Jesus segurou, e pro barco o levou, viva, viva, viva. Opa, oba, ah, se estou com Cristo, para de ai, ai, ai. Opa, oba, ah, não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Opa, oba, ah, se estou com Cristo, para de ai, ai, ai. Opa, oba, ah, não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Oba, opa, oba, opa, oba, ah. Oba, oba, opa, oba, opa, oba, ah. Oba, oba, Crianças, oba, esse oba, trava-língua é um oba, pouquinho ah. difícil. Oba, oba, Vamos oba, tentar oba, fazer oba, junto oba, comigo? ah. Opa, oba, opa, oba, opa, oba, 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 ah. Opa, oba, ah, se estou com Cristo, para de ai, ai, ai. Opa, oba, ah, não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Opa, oba, ah, se estou com Cristo, para de ai, ai, ai. Opa, oba, ah, não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Pra terminar, ver quem consegue fazer bem rápido. Opa, 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 opa.